Olá, eu sou Karina Chiarato, sou terapeuta sistêmica e o tema de hoje é relação de ajuda versus relação que ajuda. Nossa, mas por que você trouxe esse tema, Karina, para trazer, para abordar aqui pra gente hoje? Esse tema, ele é muito especial e ele pode esclarecer eventuais dúvidas que podem surgir a qualquer momento no seu relacionamento, né? Então, observar essas confusões que geram num relacionamento de ajuda ou num relacionamento que ajuda. O que eu gostaria de viver? O que é melhor para mim? O que eu consigo ficar mais fluídica? O que eu consigo experimentar melhor o amor? Numa relação de ajuda ou uma relação que ajuda? Tendo em vista, né, essa quantidade de pessoas que dizem assim, nossa, eu ajudo o meu parceiro, relação de ajuda. Eu quero muito ajudar o meu parceiro, relação de ajuda. Inconscientemente, o que está sendo revelado nessa relação de ajuda? Revela apenas, não é apenas uma palavra que vai distinguir o que está acontecendo no seu relacionamento. Uma relação de ajuda, ela faz e traz um papel de salvadora. Quando eu digo eu quero, né, ajudar o meu parceiro, eu estou ajudando o meu parceiro, eu estou fazendo, na verdade, um papel de salvadora. E quando eu faço esse papel de salvadora, eu prejudico muito o meu próprio relacionamento, porque eu acabo me desgastando, eu acabo fazendo coisas, me submetendo a determinadas coisas que são incompatíveis com o meu papel de companheira, de parceira, de esposa, de namorada. Então, quando eu vou para o meu lugar especificamente, né, de parceira, eu vou para uma relação que ajuda. Nossa, que diferença! Quando os parceiros estão nos seus devidos lugares, quando nós temos aqui uma parceira e nós temos aqui um parceiro. Opa, vamos pegar um menininho aqui. Como observar se isso é uma relação de ajuda ou que ajuda? Então, quando os parceiros estão nos seus devidos lugares, como eu havia dito, e essa relação é de troca, é mútua, eles estão apenas cumprindo com as suas responsabilidades, eles estão fazendo os seus papéis, isso aqui ajuda o crescimento pessoal. Isso aqui, em outras palavras, está dizendo que dependendo de como eu olho para isso, dependendo de como eu me relaciono com esse parceiro, eu vou crescer pessoalmente, eu vou crescer emocionalmente. Isso aqui faz parte do meu crescimento pessoal. E quando, né, você está fazendo algo para esse parceiro está fazendo algo para você. Aqui há uma troca mútua, aqui há uma troca, né, de energias, uma troca de carinhos, uma troca na mesma frequência, na mesma vibração, na mesma tonalidade e na mesma intensidade. Então, dependendo de o que você faz para o parceiro, se você está dando a mais, se você está indo para esse lugar de salvadora, você pode, infelizmente, não estar ajudando essa pessoa. Você pode, na verdade, estar impedindo que ela, né, se ela mesma cresça, porque quando eu estou num relacionamento que ajuda é mútua, a ajuda aqui é dos dois, os dois vão crescer emocionalmente. E as pessoas que estão envolvidas nessas situações aqui, elas acabam confundindo muito isso, achando na verdade que quando eu estou ajudando o meu parceiro,
eu estou efetivamente ajudando, mas muitas vezes não. Eu estou impedindo esse crescimento. Então, a relação de ajuda versus a relação que ajuda, quando a gente consegue fazer essa distinção? Quando não gera conflitos. Uau! Significa que muitos dos conflitos que eu estou experimentando pode ser decorrência de uma relação de ajuda? Sim. 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 Quando eu estou numa relação de ajuda, eu posso, na verdade, estar gerando conflitos. Nossa, que reflexão que é essa, né? Como isso pode acontecer? Como eu ajudar uma pessoa pode gerar conflitos? Porque às vezes o desrespeito com o tempo do outro, o desrespeito com, né, querer que seja do meu jeito, ter o controle sobre o outro, acaba influenciando negativamente, impactando negativamente o meu parceiro. Então, ao invés de viver uma relação de ajuda, que é bem desgastante e conflituosa, viva uma relação que ajuda ambos. Uma relação de ajuda, ela cansa, ela desgasta, ela sufoca quem está sendo ajudado e esgota aquele que está ajudando. Sendo assim, o casamento de muitas pessoas que procuram a ajuda para resolver os seus conflitos, ela sequer percebeu que o que está causando tudo isso é uma grande boa intenção, que tudo aquilo está sendo gerado por apenas uma confusão, que nós nos envolvemos sem saber o que está acontecendo. Mas nesses casos, qual a ordem que está sendo desrespeitada por esse casal? Por incrível que pareça, as 3 ordens sistêmicas estão sendo desrespeitadas: a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Essas 3 ordens do amor, quando eu experimento um relacionamento de ajuda, eu desrespeito essas 3 ordens sistêmicas. Eu desrespeito a hierarquia, porque eu acabo sendo superior ao outro. Eu acabo desrespeitando o pertencimento, porque muitas vezes essa pessoa apenas está manifestando alguém que foi excluído, alguma atitude de exclusão, e eu acabo desrespeitando aquilo e impedindo que esse olhar amoroso seja visto, né, por essa pessoa. E ainda a do equilíbrio, eu desrespeito essa troca, eu desrespeito porque eu acabo dando muito e recebendo pouco e exigindo que o outro não está me dando o suficiente que eu quero. Em algumas situações, a pessoa nem acredita quando eu falo isso. As pessoas ficam incrédulas, elas falam: ah, não, isso é mentira, isso não pode estar acontecendo comigo. Como que isso pode estar acontecendo comigo e eu nunca percebi? E é exatamente da maneira que eu estou trazendo para vocês aqui. É exatamente desta forma. As situações, elas acontecem, sequer tomamos consciência, e quando nós tomamos consciência, lembrem-se, é porque o conflito já se instalou no relacionamento. É porque o conflito já se instalou dentro de todos, né, os aspectos do relacionamento. E é chocante, é como se fosse um impacto mesmo, né, de algo que está em movimento em algo que está inerte, parado. Então você vem e se choca com essa situação. Por quê? Porque é a verdade. A verdade, ela pode nos causar muitos incômodos, mas depois traz um alívio muito, muito grande. E a gente consegue, né, sentir esse alívio nos nossos pensamentos, porque a nossa mente fica mais leve.
a gente fica mais solta no relacionamento, mais entregue ao relacionamento. A gente consegue experimentar coisas que sequer havíamos experimentado antes. Tamanho o alívio que isso vai proporcionar. E algumas pessoas, elas ficam presas a esse sofrimento inconsciente, tentando salvar e ajudar todas as pessoas que elas conhecem, e elas vão tentando salvar as pessoas, inclusive sai da esfera dos relacionamentos, porque esse comportamento ele acaba sendo ampliado e repetido nas áreas profissionais, nas áreas familiares. Então é uma pessoa que vive em função de salvar o outro. Então o mais próximo é o relacionamento, é o primeiro. Então a gente consegue observar primeiramente nos relacionamentos, depois a gente consegue ver isso em outras áreas da pessoa também. Então, às vezes, a única coisa que a pessoa precisa fazer é soltar, abrir mão de tomar a decisão pelo outro, é abrir mão do controle, é simplesmente ir para o seu lugar e permitir que o outro erre, se for um erro efetivamente, porque pode não sê-lo, acerte, necessariamente não precisa ser um acerto, apenas experimente aquilo que ele precisa experimentar. E quando eu não abro mão desse controle, a pessoa vai experimentar exatamente aquilo que eu quero que ela experimente. E isso é muito limitante e sufocante. Por isso que muitas vezes o relacionamento acaba porque o outro vai embora. E ainda fica uma frase: nossa, mas eu ajudei tanto aquela pessoa, olha que ingratidão, foi embora. Então esse conteúdo é para reflexão. Esse conteúdo é para aplicar esse conhecimento em busca de uma boa solução. Então, quando eu olho para tudo isso e eu aponto tudo isso, não é para julgar o certo e o errado, não. Isso é para trazer uma reflexão, porque todos nós, lembre-se, todos nós estamos aqui para experimentar. Todos nós estamos aqui para fazer aquilo que precisa ser feito. Agora, quando eu passo dos limites, aí começa a gerar os conflitos e é aí que chama atenção. E aí as pessoas dizem assim pra mim: ô Ká, eu tô com alguns desafios no meu relacionamento. E aí elas começam a falar tudo que elas estão passando e vão dizendo que elas estão sufocadas, aquilo assim, tá tudo, sabe, agressivo, sufocante, ela não aguenta mais, ela está extenuada, cansada, e aí ela finaliza dizendo assim: nossa, eu estou vivendo uma relação afetiva, assim, eu só vivo para ajudar o meu parceiro, tudo que eu faço é para ajudar, mas não tem jeito. O que eu posso fazer? A percepção que eu tenho é que tudo isso que está acontecendo é para te libertar. Todo esse sufocamento, todos esses relatos, tudo que essa pessoa está trazendo é para quê? Para fazer refletir. E toda essa reflexão aqui é para dizer que todos nós podemos ver os nossos relacionamentos a partir dessa ótica e experimentar a aplicação das leis sistêmicas no nosso dia a dia. Mas e se eu não consigo? Está tudo bem. Tudo o que aconteceu até agora, você não tinha conhecimento antes. Agora, a partir de agora, você pode fazer algo, né, diferente. E aí, né, as pessoas dizem: nossa, mas eu estou vivendo esse sacrifício? Olhe para isso. Se você não encontra outra palavra para dizer, né, o quanto está sendo desafiante, eu uso a palavra sacrifício porque é algo que nós fazemos inconscientemente, não temos nenhuma percepção disso, que a gente faz sacrifício sim, apesar de ser uma palavra muito forte por conta de todos os dogmas que carregamos, mas é exatamente, eu não consigo encontrar outra palavra
que se ajuste melhor a tudo isso que tem acontecido. Mas lembre-se, são escolhas. Escolhas. E eu agora quero trazer mais algumas situações para reflexão, porque eu entendo que tudo que serve para uma pessoa pode servir para outra também. Somos todos iguais, somos muito parecidos, muito mais do que imaginamos. O que acontece com uma pessoa pode se repetir com uma outra pessoa e a gente sequer ter se visto na vida. Eu atendo pessoas de várias partes do mundo, que um relato que acontece lá num determinado país, com aquele relacionamento daquela pessoa, e se você vai atender uma outra pessoa aqui no Brasil, aconteceu a mesma situação. E o que distingue uma pessoa da outra? Nada, somos iguais. Então esse caso aqui que eu trouxe como exemplo, que eu acho muito mais fácil de se entender os exemplos do que eu só ficar aqui falando teorias e teorias. Então a gente mostra que essa pessoa, que ela tem um relacionamento de alguns anos, ela vive alguns anos com esse parceiro, então ela já tem uma história construída com esse parceiro e ela está fazendo o papel de salvadora. Quando a gente começa a analisar essa situação, a gente vê como que ela chegou a esse ponto. Ela está completamente adoecida, ela está completamente danificada, sem energia, desvitalizada. O que aconteceu com essa relação? O marido a vida inteira carregou um sentimento de que ele não queria mais viver, que ele já estava pronto para morrer, e ela tentando o tempo todo salvar esse marido. O papel que ela exercia era de salvadora. O relacionamento deles era de ajuda. E o que oriento nesses casos? Respeite o destino dele. Se ele tem esse desejo interno, se o amor dele está voltado para tudo isso, respeite o destino dele. Fique apenas vinculada ao seu destino. E essa relação passa a ser uma relação que ajuda a ambos. Mas como que ela veio procurar ajuda? Porque ela estava muito doente e sofrendo muito, já no limite de suas forças. E o que eu disse para ela? Diga sim para tudo isso. É possível sair desse emaranhamento? Sim, é possível sair desse emaranhamento. É desafiante? Sim, é desafiante. Mas nesse momento eu pedi para ela olhar para tudo aquilo, para todos aqueles sentimentos e simplesmente dizer sim para tudo isso. Em resposta a tudo que foi trabalhado, ela começou a cada vez mais a se sentir melhor, mais vitalizada, mais íntegra e respeitando o destino, independente do que aconteceu ou que vai acontecer com o parceiro dela. Mas ela pôde se manter íntegra, se manter bem, e as doenças físicas que manifestavam nela foram abrandadas, foram acalmadas. O que a pessoa aqui percebeu? Que ela estava vivendo o quê? O emaranhamento do marido. E isso é saudável para a pessoa? Não. E para mim, compreender essa situação também foi muito desafiante, porque eu achava dentro de mim que eu poderia ajudar o tempo todo o meu parceiro e porque ele precisava. Não, ele é forte o suficiente para passar tudo o que ele precisa passar. E eu estou aqui numa relação que nos ajuda, numa relação que nos faz crescer. Então isso é muito evidente, muito claro. Trouxe esse caso aqui para perceber que isso pode estar acontecendo com qualquer pessoa. E uma outra situação que também eu acabei trabalhando com essa pessoa, com essa mulher, ela chegou
dizendo que o marido era viciado em drogas e ela acreditava com todas as forças que existiam nela que ela poderia salvá-lo, que ela poderia tirá-lo de todos esses traumas, de todas essas dores que ele estava carregando. Ela carregava para si a responsabilidade e que se ele efetivamente não deixasse de usar drogas, ela é quem estava se sentindo culpada por isso. Então, essa relação aqui é uma relação de ajuda ou uma relação que ajuda? É claro que ficou evidenciada que era uma relação de ajuda, porque ela queria salvar esse marido o tempo todo. E olhar para essas drogas, olhar para tudo que ele estava olhando e olhar além das drogas. Porque quando a gente olha além das drogas, muitas vezes a gente encontra o quê? A morte. Então esse marido estava olhando por quê? Para quem? Para a morte, ou para alguém que estava na morte. E quando a gente olha para esse destino, quando a gente olha para a morte e além da morte, o que a gente encontra? Amor. Então, se a gente for olhar para onde todas as pessoas que estão experimentando uma dor muito grande, para onde elas estão olhando? Para o amor. Então, nesse momento, eu passei para ela essa visão, né? Começar a olhar, começar a permitir que ele possa ser ele mesmo. E ela pode tomar as decisões que ela achar melhor, o que for melhor para ela, mas que ela não se sentisse culpada por nada. Cada um aqui assume a sua responsabilidade e daí o relacionamento passa a ser um relacionamento que ajuda. Então, quando a gente observa, né, esse relacionamento aqui, ele deixou de ser um relacionamento de ajuda e passou a ser um relacionamento que ajuda. E isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer. E ao reconhecer o amor que existe neste marido, que existe nessa história, ao aplicar o conhecimento sistêmico para um relacionamento, ela pôde experimentar um lugar de paz. E o marido também. As pessoas, elas buscam paz. Todas as pessoas. E depois, né, que a gente começa a olhar para tudo isso, depois que a gente passa a ter a compreensão de tudo isso, fica muito mais fácil. E vocês podem observar que são dores profundas, mas que é possível olhar para tudo isso com amor. E ainda, depois de explicar tudo isso, algumas pessoas, elas não conseguem fazer a distinção de uma relação de ajuda para uma relação que ajuda. E tudo bem, aos poucos, cada pessoa tem o seu tempo, sem julgamento. A qualquer momento você pode ter um insight e você falar, nossa, eu acho que é isso que a Karina falou num vídeo que eu assisti, nossa, há tanto tempo atrás. E tudo bem. Quando surgir um conflito decorrente dessa desordem causada, né, por tantas situações fora de ordem, essas informações que estão recebendo agora, elas vão ficar muito mais fortes e vão trazer um alívio muito grande. E isso será maravilhoso a qualquer momento, a qualquer tempo. E eu pergunto, tem certeza que você não quer olhar para isso no seu relacionamento? Tem certeza que você quer deixar para depois? Quantas pessoas falam assim, eu não quero olhar para isso agora. Você tem certeza que você não quer olhar para isso agora? Seja você mesma, respeite o seu parceiro, respeite o seu relacionamento e cumpra o propósito a que veio. O seu relacionamento tem um propósito a ser cumprido. Todo relacionamento que respeitar as 3 leis sistêmicas, ele passa por um grande processo de transformação.
E esse processo de transformação vai levar as pessoas para um lugar muito tranquilo, para um lugar muito apropriado. A relação, ela ganha um propósito maior, porque ela se tornou uma relação que ajuda. E o amor, assim, poderá fluir. E o amor pode seguir o seu próprio caminho. Somos responsáveis por nossas atitudes e todas elas contêm alguma implicação. Todas as nossas atitudes, elas são inerentes a causar no outro, elas carregam dentro delas essa força inerente que causa alguma coisa na outra pessoa. E às vezes nós não estamos preparados para saber efetivamente o que isso vai causar e quais as consequências desses meus atos. Então, quando eu ofereço muito ajuda, quando eu estou num relacionamento de ajuda, eu não sei o que pode causar no outro, mas o que eu consegui observar ao longo dos anos é que muitos conflitos surgem. Então, isso pode ser muito difícil para determinadas pessoas. Você pode estar falando assim, ai, nossa, isso é muito difícil para mim. Quanto mais eu ouço você falando, menos eu concordo. Isso não tem conexão, isso não tem lógica para mim. Tudo bem. Buscar uma solução, buscar uma conexão com tudo que está acontecendo com você, às vezes pode ser desafiante e não ter no primeiro momento a compreensão necessária. Mas olhem para isso. Se você olhar para isso, vai começar a fazer sentido dentro de você. E ainda você pode dizer assim, ai, mas sozinha eu não vou conseguir fazer isso. Eu preciso que o meu parceiro me ajude, né? Eu tenho até uma frase que eu digo assim, eu preciso que o meu parceiro me ajude a me ajudar para ajudar ele, para que ele consiga fazer coisas diferentes. Então eu preciso olhar para isso, porque acaba um ajudando o outro, sistematicamente tentando cada vez um fazer o papel de salvador da vida do outro. Então eu preciso que o meu parceiro me ajude a ajudar ele, para que eu possa de alguma maneira ajudá-lo. Mas é uma confusão muito grande. Olhe para isso sob uma nova perspectiva muito mais fácil. Você só pode ajudar uma única pessoa, você mesma. E eu posso afirmar que assim que você tomar consciência de tudo isso, de tudo que está acontecendo na sua vida, a sua relação passa por incríveis transformações. E essas fidelidades, né, que a gente acaba seguindo inconscientemente, essas fidelidades ocultas, sejam com os vínculos, sejam, né, o que aconteça, não importa. Tudo que está atuando no seu relacionamento, nesse relacionamento de ajuda, isso tudo começa a ser transformado, tudo pode mudar. E você terá grandes transformações no seu relacionamento, com resultados completamente até então desconhecidos. E quando eu não tomo essa postura, quando eu não sigo esse movimento, você pode continuar exatamente fazendo as mesmas coisas, mas os conflitos podem gerar situações que podem agravar ainda mais e gerar situações muito debilitantes, situações muito caóticas. Então, agora chegou a hora de olhar para esse relacionamento. Você pode olhar para isso agora, como é, como está, como essa relação, né, está nesse momento. É uma relação de ajuda ou é uma relação que ajuda? Como que está isso para você? Está simples agora? Começou a fazer mais sentido? Dê um bom lugar aos pais biológicos. Karina, mas o que isso tem a ver com a minha relação? Muito. Quando eu
não preciso ficar, né, pedindo para o meu parceiro ajuda, ou eu não preciso ficar ajudando, salvando o meu parceiro. Pode ser que tenha situações de relacionamentos dos meus pais que não ficaram bem resolvidos. Pode ser que os meus pais, eles também têm essa relação de ajuda. Então, acolher o relacionamento, né, desses pais biológicos, esse relacionamento que eu tenho com o meu parceiro, acolher tudo como foi e reconhecer que só tem um caminho a ser seguido, que é o caminho do amor, sem querer sacrificar a sua própria vida, sem querer salvar o outro. Então, isso, quando eu acesso esse caminho do amor, as coisas passam a fluir. Então, olhe para os seus pais biológicos, devolva tudo que é deles. Se tiver alguma fidelidade, diga em voz alta: eu deixo com vocês tudo o que é de vocês. E a partir de agora eu posso acolher o meu relacionamento com esse meu parceiro e experimentar tudo como foi, tudo como é e tudo como vai ser. Seguindo apenas, lembre-se, o caminho do amor. E eu tenho aqui uma dica prática para passar para vocês. Observe como está a relação, como você está experimentando a relação que você está vivendo agora. Se é uma relação que ajuda, ela te faz feliz. Você percebe que ela encontrou um ponto de equilíbrio, né? Dentro do relacionamento ela tem um equilíbrio, então é uma relação que ajuda. O dar e receber aqui, ele é evolutivo, ele te faz evoluir, então é uma troca que só faz você experimentar sensações muito, muito prazerosas. Quando a relação for de ajuda, nós agradecemos por todas essas experiências que já experimentamos, mesmo que seja de ajuda, e a gente começa, né, a trabalhar isso agora, imediatamente, antes que isso vire algo muito maior. E como eu enxergo se essa relação, então, é de ajuda? Existem conflitos, desafios, muitas questões que eu não consigo enxergar, esses desajustes, né, nessa relação. Então eu posso olhar nesse momento para tudo isso. Eu já identifiquei então agora que é uma relação de ajuda e eu digo sim, sim, porque o sim libera. O sim é uma concordância, é uma conciliação com tudo que está acontecendo e libera para que eu possa seguir em frente. Nesse ato, então, há essa reconciliação com o próprio fluxo da vida. E nessas áreas, né, que nós estamos trabalhando aqui, que é a área do relacionamento, o fluxo da vida pode fluir. E existem algumas frases curativas que você pode usar a qualquer momento. Quando você perceber essa situação, pode ser que a sua relação ela passe por alguns momentos que seja de ajuda. Então você pode usar essas frases para liberar, para que você possa ter uma relação que ajuda. As frases então são essas: eu sinto muito. Eu sinto muito, mas eu não posso mais carregar o que não é meu. E eu deixo com você tudo o que é seu. E eu respeito suas escolhas. Eu espero verdadeiramente que todo esse conteúdo e todo esse conhecimento tenha servido de alguma maneira para você. Desejo tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!